Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou a Ana Ventorim, sou instrutora de Pilates e personal trainer já há 15 anos, na verdade um pouco mais. E resolvi criar esse espaço aqui para a gente poder conversar sobre ambiente, organização da rotina e sobre movimento. E o meu intuito é fazer com que você tenha uma vida mais saudável, tenha mais vitalidade, mais energia para fazer as atividades do seu dia a dia. E eu acredito muito que quando você tem um ambiente organizado, quando você tem uma rotina estruturada no seu dia a dia e quando você movimenta o seu corpo, cuida do seu corpo, da sua saúde, é que você consegue realmente atingir essa vitalidade, é que você consegue efetivamente realizar as atividades do seu dia a dia com mais disposição e é uma forma de você sentir-se mais interessante, melhorar a autoestima, reduzir a ansiedade. Então, esses são os meus objetivos. E para começar esse canal, eu resolvi falar um pouquinho sobre o Pilates e como que essa metodologia pode tornar a sua vida muito mais ativa e você vai ficar com muito mais disposição. Então, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é o método Pilates. Muita gente já ouviu falar, acredito que você também já tenha ouvido falar, mas às vezes não tem um conhecimento maior sobre o que é essa metodologia. Então, o método Pilates é o quê? É um método de condicionamento físico que foi criado pelo alemão Joseph Pilates por volta dos anos 1880, mais ou menos. Ele foi uma pessoa com vários problemas de saúde, raquitismo, foi uma criança com diversos problemas e quando ele ficou adulto, ele resolveu que iria estudar o corpo humano, né, como forma de construir o seu corpo, reconstruir o corpo, né? E aí ele começou a estudar, né? Se você buscar por fotos no Google, você vai ver como que ele era um senhor bem forte, bem tonificado. E aí, em uma determinada época, ele vai para a guerra e lá ele começa a utilizar as molas das camas, das enfermarias, como instrumento para trabalhar o corpo das pessoas, né, que ali estavam acamadas devido, né, a ferimentos de guerra e etc. Então, o método Pilates surgiu ali. Claro que, desde quando ele criou o método até os dias atuais, muita coisa já mudou, né? Hoje a gente encontra por aí variações do método Pilates, mas basicamente assim o início da metodologia foi aí. Os princípios do método Pilates eles se mantêm até hoje, né? Embora hajam algumas diferenças na forma de trabalhar. Então, basicamente, o método Pilates é isso, é um método que trabalha o corpo todo, te dá um condicionamento físico e ele trabalha com molas, com a resistência de molas, né? É diferente da musculação, por exemplo, que você utiliza as anilhas, né, os halteres, ou da ginástica localizada, se você já fez, que utiliza as caneleiras, né, os halteres também. No Pilates a gente usa bastante a resistência das molas e também peso corporal no Pilates solo. E como que funciona assim? Quais são as modalidades do Pilates? O Pilates ele pode ser encontrado de duas formas basicamente e praticado, né? Pilates estúdio com os equipamentos, né? Então tem o reformer, a cadeira, o Cadillac e o barril. Depois você pode pesquisar para você entender um pouquinho mais. E ele pode ser praticado também na modalidade solo, somente com o peso corporal, né? Ou a utilização de acessórios, bolas, as mini bands, terabands. Basicamente são essas duas formas que você pode praticar o método Pilates. Hoje a gente tem algumas variações. Tem, por exemplo, Pilates aéreo, que usa tecidos, né? Umas argolas, que agora me falhou o nome. Mas aí são variações da metodologia, né? E
quais são os princípios do método Pilates? Ele tem alguns princípios que a gente segue quando a gente programa as aulas e que servem como um norte e como vamos dizer assim, uma meta que a gente tem que alcançar com os alunos, tá? Então, o primeiro grande princípio é a respiração. Então, é uma metodologia que utiliza bastante a respiração diafragmática, né? Que é o diafragma é a musculatura responsável pela respiração e muitas vezes no dia a dia a gente não utiliza, a gente respira de forma acessória, usando as musculaturas aqui de cima, então gera muita dor, muita tensão. Então, principalmente a respiração é um dos grandes, é o primeiro princípio do Pilates. Então a gente vai ensinando o aluno a respirar corretamente, isso demanda um tempo, né? Mas a gente vai trabalhando isso nas aulas porque a respiração ela vai trabalhando o quê? Ela ajuda a pessoa no fortalecimento da musculatura, na estabilização da coluna, ajuda no relaxamento, na redução da ansiedade, na concentração, né? Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é a centralização, que a gente chama, né? Que você vai encontrar também por aí com o nome de powerhouse ou casa de força, né? Que é toda essa região da parte central do nosso corpo, tronco, costas, o quadril, os glúteos, essa é a região de central, é a casa de força, que é daqui que partem os movimentos do corpo. Então a gente trabalha bastante essa parte inicialmente, para depois a gente conjugar com movimentos de braços e pernas. Outro princípio é concentração. Então, nas aulas a gente busca que a pessoa ela concentre-se no movimento que está sendo realizado, né, para que ela realmente ative a musculatura correta, não haja compensações, né? O outro princípio é a fluidez, que parte desses princípios anteriores, né? Você consegue, com o tempo da prática, realizar os movimentos de forma mais fluida, sem compensar, utilizando a musculatura correta, né? E o último princípio a gente chama de integração de movimento, que aí a gente pode dizer que é um estágio mais avançado, né? A pessoa ela já conseguiu internalizar todos os princípios anteriores, já respira bem, já tem uma boa consciência corporal, já consegue fazer os movimentos nos níveis iniciante, intermediário, já chegou no nível mais avançado, então ela já consegue coordenar vários dos princípios ao mesmo tempo. Então, é uma técnica bastante completa, você vai trabalhar o corpo todo em todas as aulas. Eu trabalho muito com enfoque, assim, dependendo de quantas vezes a pessoa vai à aula durante a semana, né? Dependendo do objetivo que ela busca e também do que eu vejo que ela precisa desenvolver. Então eu vou trabalhando dessa forma. Mas basicamente a gente trabalha o corpo todo. Eu tô olhando aqui pro lado porque eu tenho uma listinha que eu não posso deixar de falar. Tá. Onde a gente pode praticar o Pilates? A rigor, ele é praticado em espaços ou em estúdios, né, que é uma sala que você aluga ou você monta e você vai ali praticar e dar aula naquele espaço. Muita gente também atua em academia, né, tem um espaço dentro da academia próprio para as aulas de Pilates. E também tem o Pilates solo, que é sem uso de equipamentos, você pode usar só o corpo, ou pode usar também, além do corpo, alguns acessórios, mas não precisa de equipamentos. E também você pratica o Pilates solo, tanto nos estúdios, quanto você também pode praticar em casa, no ambiente da sua casa. Basta para isso que você tenha as aulas, seja bem orientado, né? E que você tenha um espaço na sua casa que não precisa ser grande e que você consiga ali organizar o seu dia a dia para inserir essa prática dentro da sua rotina, tá? Aí eu vou falar algumas coisinhas agora que são, eu posso dizer talvez que sejam mitos sobre o Pilates. E o primeiro deles é que Pilates não é só alongamento. Eu nessa minha caminhada aí ao longo de mais de 15 anos dando aula de Pilates, muita gente ainda acha que Pilates é alongamento. Eu vou fazer Pilates porque eu vou alongar. É alongamento?
Também, mas não é só alongamento, né? Na aula de Pilates você pode ter um enfoque de trabalhar força muscular, coordenação motora, equilíbrio, alongamento e flexibilidade, que são coisas diferentes, né? O alongamento você mantém ali por um tempo X, vai até um limite X. A flexibilidade já seria um estágio um pouco mais avançado do alongamento. Vou colocar dessa forma que eu acho que fica mais didático. Então o Pilates ele não é só alongamento, a gente trabalha muito fortalecimento muscular, tônus muscular. Em alguns exercícios, como trabalha com molas, né, conforme eu disse, por exemplo, nos equipamentos, se você coloca pouca mola, você vai ter uma demanda maior de determinada musculatura, ou se você tira a mola, deixa uma mola mais levinha, você vai ter uma demanda de outro grupo muscular. Então a gente vai trabalhando dessa forma nas aulas. Então não é só alongamento. Agora, eu tenho alunas que chegam para mim falando, olha, meu principal objetivo com o Pilates é realmente alongar, né? Eu tenho um dia muito estressante, eu tô muito travada, né? Muito encurtada, sinto muita dor muscular, né? No final do dia, então eu quero mesmo que as minhas aulas tenham um enfoque maior no alongamento. Então eu vou trabalhar só alongamento, mas isso não quer dizer que o Pilates seja só alongamento. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que Pilates não é fisioterapia. Por exemplo, eu sou formada em educação física e atuo com Pilates. O que acontece com o método Pilates é que ele é uma técnica que também pode ser utilizada pelos fisioterapeutas para reabilitação, né, de lesões. Mas ele não é fisioterapia. Quem é fisioterapeuta tem todo um arsenal, né, de técnicas que pode lançar mão para tratar de diversas patologias. E o Pilates é uma delas, tá? Mas não é assim, eu tô indo para fisioterapia, tô indo para o Pilates. O Pilates é uma ferramenta, achei a palavra certa, que o fisioterapeuta pode usar para tratar lesões e o educador físico, que é o meu caso, pode usar para treinar o seu corpo, condicionar o seu corpo, deixando ele mais forte, mais tonificado, trabalhar também alongamento, a parte postural, ok? Quem que pode fazer Pilates? Essa é uma outra questão bastante interessante, né, que às vezes a pessoa tende a achar que é só idoso que pratica Pilates. Não é. A gente tem, né, um público maior de idosos, eu não posso deixar de dizer, né, mas muitas pessoas mais jovens também praticam e desde crianças até a idade eu tenho alunas, por exemplo, com 80 anos, 85 anos, que fazem Pilates, dão um banho nas mais jovens. Então, assim, a rigor, quase todo mundo pode praticar. Grávidas podem praticar, desde que com liberação médica, né, após o 3º trimestre de gravidez, se sedentária. Se já era praticante de atividade física e houver liberação médica, já pode praticar desde o início, se não houver nenhuma intercorrência, né, não for necessário nenhum repouso, não for uma gravidez de risco. E aí o que acontece? A gente vai direcionando as aulas de Pilates de acordo com o público, né? Então, se é um aluno mais jovem, que não tem nenhuma lesão, né? E quer realmente um treino mais pesado, eu vou trabalhar uma aula mais pesada com ele. Claro, eu vou ver primeiro como que ele chega para mim. Se ele consegue trabalhar os princípios direito, se ele consegue respirar, se ele tem uma boa coordenação motora, se ele tem uma boa consciência corporal, porque às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, o agachamento, que é um exercício que todo mundo conhece, que é o sentar e levantar de uma cadeira, né? É um exercício relativamente fácil, não é bem o termo, mas assim, ele nem simples. Mas é um gesto motor, vou colocar dessa forma, que a gente faz no dia a dia. Senta e levanta de uma cadeira. Só que a gente chega com ele todo viciado. Então a gente precisa corrigir esse movimento primeiro para depois trabalhar uma aula mais pesada. Como na musculação também, né? Você primeiro trabalha uma base, fortifica essa base, alinha a pessoa e aí você começa a trabalhar de forma mais
pesada, vamos dizer assim, né? No caso do Pilates, que eu esqueci de falar, existem níveis, né? Então a pessoa chega, nível iniciante, vai evoluindo para o intermediário, nível avançado. A diferença, às vezes você começa, o movimento ele vai ser o mesmo, só que a gente quebra esses movimentos de forma que o aluno consiga ir construindo esse movimento, saindo de um nível A, iniciante, até chegar no nível C, que é o nível avançado, tá? Tem aluno que fica um pouco mais de tempo ali no nível iniciante, ele demora um pouco mais. Tem gente que tem dificuldade na respiração, né? Mas a gente vai trabalhando para que a pessoa também não perca a vontade de fazer, né? E ela vai crescendo aos poucos. Tem aluno que já é praticante de atividade física, já tem uma excelente consciência corporal, então a gente passa ali as primeiras 4, 5 semanas trabalhando os princípios com ele, para que ele realmente consiga incorporar esses princípios na sua mente, no seu corpo, e aí a gente já consegue trabalhar uma aula mais pesada, né? Já consegue pegar exercícios, por exemplo, de nível intermediário e avançado, tá? Então a evolução da aula vai dessa forma. Por exemplo, idosos podem praticar, né? Eles vão ter uma aula direcionada às suas necessidades. Grávidas, eu já falei. Atletas podem praticar, por exemplo, quem é praticante de corrida e só corre, não faz pilates, não faz outra atividade, na verdade. O pilates é uma excelente modalidade, porque trabalha toda a força muscular, trabalha postura, alongamento, né? Então, assim, eu já tive vários atletas de corrida, tenistas. Eu agora tô com uma aluna que eu tô trabalhando um pouco com ela é da canoa havaiana, ela na verdade está fazendo comigo musculação, né? Mas eu estou levando elementos do Pilates para trabalhar com ela também, né? Então, assim, o Pilates consegue abranger um público grande. O pessoal da lesão pode fazer sim. Eu mesma tenho pessoas que já vieram, que já estão comigo, já vieram de médico, mandou para o fisioterapeuta, o físio fez toda uma base de tratamento, aí a pessoa vem para mim, eu atuo como? Mantendo, fortalecendo a musculatura, estabilizando aquele quadro ali, tá? Então, assim, pode praticar o Pilates? Pode. Com educador físico, sim, tem que ter só uma indicação médica e, se houver necessidade, fazer toda a base na fisioterapia para depois vir para o educador físico, tá? Eu tenho várias alunas com hérnia de disco, com problemas de joelho, de quadril e todas seguiram esse passo a passo, tá? Às vezes a pessoa chega para mim, eu vim fazer pilates, eu sinto uma dor aqui no quadril, no ombro, eu falo, você já investigou? Já viu o que é? Não fui. Pois é. Então você precisa ir ver. As pessoas às vezes relutam, né, para ir ao médico, para fazer essa avaliação, mas é importante. Por quê? Para segurança nossa, minha, por exemplo, que sou a pessoa que vou, né, direcionar todo o treino, e também para o aluno, para ele saber o que é, o que ele está fazendo, o que está sendo feito com ele, né? E a gente não pode ficar trabalhando assim no escuro, né? Porque às vezes eu posso achar que você tem alguma coisa, mas você tem outra coisa completamente diferente. Então, às vezes o exercício que poderia fazer bem, ele já de repente já não é indicado para aquele momento, mas para um momento mais para frente. Então, a gente precisa dessa avaliação aí inicial. Tá. Quem pode fazer? Eu falei lá atrás que o Pilates ele pode ser praticado em casa também. E como que seria isso? Seria um trabalho com Pilates solo, com peso corporal, tá? E em algum momento a gente utilizaria acessórios como, por exemplo, as mini bands e faixas elásticas que elas são vendidas em casas de esporte. Você acha facilmente na Decathlon, em lojas de esporte na internet, e é um material bem barato e prático de usar, né? E basicamente é só peso corporal e alguns acessórios no momento à frente. E como que seriam essas aulas? Usando todos os princípios, tá? Mesmo os princípios, respiração, eu
vou seguindo todo o passo a passo, né? Eu, por exemplo, tenho uma consultoria com Pilates solo, né? Tem toda uma anamnese que eu faço, eu peço algumas fotos para a pessoa me mandar sobre a avaliação, para eu avaliar a postura, ver o que a pessoa necessita trabalhar num primeiro momento e vamos evoluindo nesse passo a passo. Todo esse passo a passo que eu falei lá atrás. Então começa no nível básico e vai evoluindo de acordo com a participação do aluno, né? Porque eu tenho aluna, por exemplo, que às vezes falta muito, né? Não consegue ali gerenciar o dia a dia, às vezes precisa faltar aula demais. Então, assim, a frequência às aulas é fundamental para a evolução mais rápida. Então, quanto mais você frequenta as aulas, quanto mais você faz os exercícios programados, mais rápido você evolui, né? Então, em casa seria da mesma forma. E aí você fala, o que eu preciso para praticar? Você precisa de um colchonete ou algo que substitua um colchonete, mas que você consiga, né, deitar no chão e fazer os movimentos sem desconforto, e de alguém que te oriente. No caso, eu. Né, que eu tenho um programa de Pilates em casa, que é todo trabalhado com Pilates solo, para você fazer em casa, também com alguns movimentos de treino funcional, e você consegue fazer, as aulas são curtas, né? E usa todos os princípios da mesma forma. E por que eu comecei a fazer isso? Porque foi uma forma que eu achei de levar o Pilates a mais pessoas. Porque o Pilates ainda é visto como uma atividade para pessoas com mais condição financeira, né? Que é uma atividade cujo preço é mesmo um pouco mais elevado. Então, no trabalho de Pilates em casa, ele torna-se um pouco mais acessível, né? Porque eu vou trabalhar toda a parte de avaliação, tudo certinho, mas é um acompanhamento mais à distância, o que não deixa cair a qualidade, porque eu vou estar ali sempre presente, com vídeos, orientando todo o movimento, né? A pessoa vai ter um contato comigo via WhatsApp, então tem todo um acompanhamento. A ideia é levar o Pilates para mais meninas, né? Que o meu público-alvo são as meninas, as moças, as mulheres, né? Que querem realmente sair do sedentarismo, para quem está sedentária, quem não gosta de academia, o Pilates é uma atividade ótima. Quem quer trabalhar, por exemplo, num ambiente mais calmo, com uma música mais tranquila, se for para um estúdio, e se for em casa também, você pode criar todo aquele ambiente, eu dou essas orientações também, né? Porque tem gente que não gosta de academia, quer trabalhar o corpo, mas de uma forma diferente, né? Então, eu criei essa modalidade do Pilates solo em casa. E aí, como que você vai conseguir trabalhar com o Pilates solo em casa, né? Você pode se perguntar, porque eu tenho uma vida corrida, eu tenho filhos, marido, casa, aquele monte de coisa para fazer. Aí a gente vai fazer uma entrevista com a pessoa, eu, né, vou fazer uma entrevista, vou conversar, quem aderir ao meu programa, e vou saber todos os detalhes da rotina, né? Eu vou tentar, junto com a pessoa, organizar o dia para que ela consiga inserir essas atividades, tá? Mas assim, de cara já vou dar algumas dicas. O que eu faço para que eu não falte as minhas atividades físicas? Eu faço Pilates em casa, faço corrida e musculação. E aí o que eu faço? Por exemplo, no dia que eu corro, eu faço Pilates, entendeu? Em casa, em horários diferentes, eu já organizei meu dia. Aí a dica que eu dou é, por exemplo, se você vai fazer Pilates no estúdio, que não seja na sua casa, e o estúdio fica perto da sua casa ou do seu trabalho, então você já é um facilitador. Tentar achar algum que fique perto da sua casa ou do seu trabalho, que você não tenha como burlar esse momento. Então, essa é uma dica. A outra dica é ver um horário que você realmente, assim, você não tem como fugir. Por exemplo, eu tenho uma aluna que ela vai no horário do almoço. Ela juntou tudo. Ela trabalha do lado, ela tem pouco tempo de almoço. Então, o que ela faz? Ela sai do trabalho, vai lá, faz a aula, almoça e volta para o trabalho. Entendeu? Então, achar esses momentos.
Outra dica que eu dou, se você tem muito compromisso depois do horário do trabalho e acha que vai faltar muito, começa o dia fazendo pilates. Essa para mim é a dica mais top de todas. Porque você faz de manhã, você já tem o seu dia liberado. Nem que você tenha que acordar um pouco mais cedo, né? Isso vai exigir de você toda uma organização da rotina para que você consiga inserir a prática desse exercício na sua rotina, tá? E em casa você vai precisar de um pouco mais de disciplina, né? E aí você vai ter que ver dentro da sua rotina o que você consegue fazer, de repente no início da manhã ou à noite, depois que, por exemplo, se você tiver criança pequena, a criança foi dormir, pratica. Não são aulas grandes, as aulas são curtas, né? Com 15, 20 minutos você já consegue fazer bastante coisa, tá? Veja um horário que seja mais tranquilo dentro da sua rotina, mas a ideia é que você comece a praticar, tá? A gente tenta fazer toda uma organização desse dia a dia, tá? Eu costumo fazer assim, nos dias da minha musculação, por exemplo, eu vou pra academia, já tô lá, já treino. Aí a corrida, por exemplo, eu faço de manhã, entre uma aula e outra, que eu já consegui encaixar, e o Pilates eu faço à tarde, terça e quinta, às vezes lá no estúdio mesmo, mas só solo, eu faço só a parte de solo, ou em casa, se eu estiver em casa, e sábado e domingo também eu faço em casa. Aí eu já organizei meu dia. Então, às vezes eu levanto, sábado e domingo, por exemplo, levanto, vou à feira, tomo meu café da manhã e tal, aí volto, já faço aqui uma prática de pilates, às vezes eu faço mais alongamento, né, dentro da rotina de pilates, faço um treino de core, que a gente chama, que é essa região mais central, depois eu faço minha corrida, né? Então a gente vai dividindo assim. Aí tem que achar dentro da sua rotina aquilo que funciona para você. E falei do Pilates e deixei para o final para falar de quais são os principais benefícios dessa prática, né? O Pilates, ele, como eu disse lá no começo, ele trabalha com resistência de molas, se você for fazer a atividade em estúdio e com seu peso corporal. Então, eu vou ficar fortona fazendo Pilates, fortona no sentido de músculo grande? Não, não vai. Você vai ficar tonificada, o Pilates vai enrijecer sua musculatura, tá? Você vai ter um pouco mais longilíneo, delineado. Você não vai ter ganho de massa muscular, nossa, igual a musculação. Não vai ter. Se você tem o objetivo de hipertrofia, que a gente chama, que é esse aumento do volume muscular maior, você tem que ir para musculação, tá? Outra coisa, eu vou emagrecer fazendo Pilates? Não, você não vai emagrecer fazendo Pilates, você não vai emagrecer fazendo musculação. O emagrecimento, ele vem primeiro da alimentação balanceada, é o carro-chefe. Aí o Pilates, ele vai potencializar isso. Só que o Pilates sozinho, ele é uma técnica que não tem uma queima calórica tão elevada. Pode ter uma aula bem pesada, tá? Eu costumo dar umas aulas bem pesadinhas para as minhas alunas, puxar bastante nos exercícios avançados, né, intermediários. E por isso que eu uso, por exemplo, no programa Pilates em Casa, os exercícios de funcional. Porque eu consigo tornar as aulas mais dinâmicas, né, e aumentar o gasto calórico, tá? Agora, nenhuma atividade sozinha vai emagrecer. Você precisa ter todo um cuidado alimentar, você precisa organizar o seu ambiente para que você consiga cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua alimentação, né? Ambiente que eu falo é, por exemplo, eu quero emagrecer, tá? Aí você abre o armário, o que tem lá? Biscoito recheado, chocolate, macarrão em saquinho, tudo coisa enlatada ou em sacolinha. Então você não vai chegar a lugar nenhum, você precisa mudar isso aí, né? Se você é viciado em doce, você não pode ter doce na sua geladeira, doce no seu armário, porque tá ali, você vai fazer o quê? Vai comer. Então, organização do ambiente dessa forma. Precisa organizar a sua rotina, estabelecer horário. Qual horário eu vou treinar? Vou treinar de manhã, quando eu acordar. Vou treinar em tal lugar, tal hora, depois do trabalho. Então, eu já vou deixar a bolsinha no carro, arrumadinha, com todas as coisas dentro.
Eu faço dessa forma, isso vai facilitando, são coisas que a gente vai aprendendo, né? E basicamente, princípios, né? Não, tava falando dos benefícios, me perdi aqui. Então, você vai emagrecer sozinho? Não, você tem que ter todo um aparato aí de alimentação, né? Intercalar os treinos, por exemplo, você pode fazer uma musculação e nos outros dias fazer um treino de pilates solo em casa, não tem problema nenhum, você pode casar as duas coisas. Se você corre, você pode fazer em dias intercalados o treino de pilates, não tem problema na sua casa, vai até te ajudar muito, tá? Outra coisa, tenho lesão, posso fazer o pilates em casa? Vai depender da sua lesão e de como você vai estar naquele momento. Se você tiver num quadro muito forte de dor, não souber ainda que lesão você tem e não tiver liberação médica, eu não atendo. Por quê? Aquela questão que eu falei lá atrás da segurança. Agora, se você já passou pelo médico, já sabe que lesão você tem, já fez uma fisioterapia de base, se indicada pelo médico, aí sim a gente pode começar um trabalho, tá? Então, o que o Pilates ele vai trazer para você efetivamente? Ele vai trazer todo um tônus muscular, uma força muscular, você vai conseguir ter agilidade no seu dia a dia, você vai conseguir ter mais vitalidade, mais disposição, alívio de dores, para quem tem muita dor lombar, dor ciática, tá? Eu tenho resultados excelentes. Pessoal aí com hérnia de disco, lombar, né? Também tem resultados ótimos. Quem quer trabalhar bastante a parte de alongamento, tem um excelente resultado, postura também, tá? Então assim, se você quer efetivamente um corpo forte, definido, sem grande volume muscular, se você quer agilidade para o seu dia a dia, se você quer conseguir fazer as coisas do seu dia a dia com energia, sem dor, né? Sem aquela sensação de que não tem energia, às vezes vai brincar com a criança, com o filho, não consegue sentar às vezes no chão para brincar porque tá encurtado, tá travado, a coluna dói, o Pilates é ótimo para você, tá? Então, basicamente esse foi o vídeo de introdução aqui do canal. Apresentei um pouquinho o método Pilates para você, falei um pouquinho sobre o programa Pilates em Casa, que é um programa que eu estou desenvolvendo, tá? Ele já está na fase 2, é todo online, você tem os vídeos, tudo certinho, tá? E se você quiser maiores informações, deixa seu comentário aqui abaixo que eu terei um prazer em respondê-la. E fica por aqui no canal, aperta aqui embaixo o sininho para curtir e clica no botão de se inscrever que muitas novidades virão por aqui, tá bom? Te espero. No próximo vídeo a gente se encontra. Tchau, tchau.